E aí pessoal do canal, tranquilo? E aí, foram lá ver o vídeo? Tá concorrendo a uma caneca que a gente vai sortear lá no canal dos Acordados. O link tá aqui na descrição. Também na descrição tá o link do canal do professor Olavo de Carvalho e também das nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Telegram. No Telegram onde a gente está trocando bastante ideias e informações lá. Tranquilo? A gente vai deixar um vídeo aí pra vocês refletirem aí essa noite. Um vídeo bastante interessante para todo mundo aí que gosta do professor Olavo de Carvalho, porque toda semana tem alguma coisa no governo, alguém que está aí falando alguma coisa contra o nosso governo, né? A gente tem que ficar sempre de olho nas redes sociais, defendendo o presidente Bolsonaro, defendendo nosso governo e também defendendo o professor Olavo de Carvalho sempre que ele for difamado. É isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Boa semana a todos, fiquem com Deus e a gente está aqui ainda na luta, na batalha, com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu, forte abraço. Encontramos hoje. Por outro lado, como eu assinalei, a reforma protestante, embora fosse empreendida por dois camaradas, um dos quais era um astrólogo, que era Melanchthon, Philip Melanchthon, o segundo no comando do Lutero, era um astrólogo, mas, de modo geral, o protestantismo foi violentamente anti-astrológico e favorável à revolução científica moderna, né? E a Igreja Católica, evidentemente, com muitos dos seus membros, inclusive o próprio Copérnico, né, estavam envolvidos na revolução científica, acabou tomando o partido deles e varreu a imagem medieval para baixo do tapete. E hoje o máximo que nós vemos em termos de recuperação disso é coisa como empreendimentos como o do C.S. Lewis, que no livro de Discarded Image, a imagem descartada, ele exalta o valor simbólico, poético, imaginativo dessa imagem medieval, mas não ousa tocar no problema da sua validade objetiva. Mas este problema, o problema da validade objetiva, é o grande problema, né? Ou nós aceitamos de vez que toda ideia de sentido da vida é pura invenção e que nós vivemos num universo inóspito, que nós tentamos controlar materialmente, mas que quanto mais nós tentamos controlar, mais nos parece esquisito, até o ponto de que o controle máximo que é obtido na física quântica é tido como incompreensível, ou seja, nós não compreendemos absolutamente nada, mas nós inventamos significado, sentido, valor, etc, etc. Ou nós aceitamos isso de vez, tá certo? E nos trancafiamos num hospício cósmico, tá certo? Ou então nós vamos ter que restaurar a velha imagem medieval, que no fim das contas é geocêntrica. Não é possível você representar a vida humana desde um ponto de vista heliocêntrico. Pouco importa que a estrutura do céu mecânico seja heliocêntrica, ou qualquer coisa ocêntrica, não importa isso. O que importa é o seguinte, são os vários padrões de luz que se formam no céu a partir do movimento dos astros. Então podemos dizer que o mapa do céu, tal como visto nessa tradição, ele é por si um drama humano. Tudo ele é por si um drama humano. Né? Tudo ali tem vida, tem sentido, é um personagem, tudo fala. Então, você pode descrever a vida humana em função dessa imagem cósmica, porque a vida humana é um drama e ele também é. Então, é o drama humano dentro do drama cósmico, expresso no drama cósmico e vice-versa. Não há outra maneira de fazer isso. Agora, se um monte de astrólogo profissional me ouve dizer isso, eles vão dizer, tá vendo, tinha razão aí. Custa £1.000 a consulta. E o inimigo da astrologia vai dizer, tá vendo, ele está dizendo que a astrologia não funciona. Mas isso é para pessoas de mentalidade vulgar que estão interessadas apenas nesse aspecto polêmico idiota.
não na compreensão de um processo histórico que nos envolve e do qual depende o nosso próprio destino individual. Deu para entender? Estou aberto a perguntas agora. Mas, espera, vem aqui. Quem quiser fazer pergunta, vem aqui. Professor, em relação à alteração da concepção do cosmos, qual o efeito em relação à pessoa humana, que é sempre considerada como microcosmos, e se essa revolução científica é uma das causas que o Alain Renault vai descrever no livro dele? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A própria noção de microcosmo, na concepção moderna, nós não somos um microcosmo mais. Né? Porque entre o cosmos e o ser humano existe uma diferença de substância. Né? Nós não temos conexão com o cosmos e, portanto, não temos conexão com o sentido do cosmos. Veja, no universo reduzido, né, a forças materiais, a forças matemáticas, por assim dizer, onde você vai achar um Deus aí no meio? Esse Deus em que os caras acreditam, ele é muito mais miraculoso do que o Deus em que eu acredito. Porque esse Deus deles faz um treco impossível. Está entendendo? Quer dizer, ele sendo totalmente espiritual, ele atravessa esse mundo puramente material e atinge a alma humana por meios totalmente imateriais. Em que o Aristóteles pode nos auxiliar quando ele diz que a alma, de certa forma, é tudo, e o de ânima? Essa... Espera, faça a pergunta mais perto aqui para... Em que sentido a filosofia aristotélica ainda poderia restaurar algo da similitude entre macrocosmos e microcosmos, quando no De Anima, Aristóteles vai concluir, no livro 3º, capítulo 9, que a alma é, de uma certa forma, tudo. A alma, ele diz, de certo modo, ela é tudo o que ela conhece. Isso. Certo? Porque a alma, ela consiste basicamente em conhecimento. Você vê, a física de Aristóteles é a base de toda essa descrição medieval do cosmos. Agora, se você perguntar assim, quanto da física de Aristóteles foi impugnado cientificamente? Só uma coisa, as órbitas circulares. Só isto. Né? Segundo, a física de Aristóteles não é uma física. Só que os caras só descobriram isso em 1970. Fizeram um congresso, a Unesco fez um congresso com Aristóteles e disseram, isso aqui não é uma física, isso aqui é a metodologia geral da ciência. Então, como é que a metodologia geral da ciência pode ser impugnada por qualquer descoberta física? Não pode. Está entendendo? Quer dizer, esse impulso de você de criar confrontos polêmicos, ele não há nenhum. Isso aí é simples autopropaganda. Se você estuda a vida de Galileu, por exemplo, você vai ver que Galileu tem um senso de autopropaganda que é um negócio monstruoso. Era um prêmio Nobel de narcisismo. Newton era outro. Né? Newton era um cara semi-louco, tá assim, tão autoritário, agressivo, entendeu? Esses caras todos não eram bons da cabeça. Não é uma pessoa que você possa confiar em termos de busca do sentido da vida. Eram gênios especializados. Mais ou menos como calculador prodígio idiota. Né? Filosoficamente, eu acho que são todos desprezíveis. Porque a primeira coisa que você tem que exigir do filósofo é que ele tenha consciência do que ele está fazendo. E consciência das implicações do que ele está fazendo. Então, se qualquer sujeito que afirma que a visão heliocêntrica destruiu uma ilusão milenar, né, ele está criando uma ilusão que talvez não seja milenar, mas vai durar um século. E ele não sabe que está fazendo isso. Mas, veja, até hoje, todo mundo sabe que os dois sistemas de referência são válidos. Mas continua repetindo que o sistema copernicano destruiu uma ilusão milenar. Então, o sujeito que diz isso, ele não sabe o que está falando.
Uma coisa não destruiu, nada foi destruído. Acrescentou um outro ponto de vista, o qual pode ser muito útil para a compreensão da mecânica, do funcionamento mecânico da coisa. Cuja utilidade ninguém nega, mas que não pode dispensar a anterior. Não dá para você soltar um foguete no espaço com o modelo heliocêntrico. Você não pode fazer isso. E se você pegar a coisa mais avançada que tem na ciência, ela ainda depende do modelo geocêntrico. Então, por que dizer que ele foi uma ilusão, se você ainda o usa, se você ainda depende dele? E daí você vai negar a revolução científica, e você vai negar a glória suprema da modernidade, que é de ter destruído as ilusões milenares da pobre espécie humana e revelado Deus a um bando de cretinos. Se você comparar esses gênios, supostos gênios da Renascença, com os gênios da Grécia, você vê que todos eles são mutilados. Galileu, Newton, Descartes. Nenhum deles assim, é um homem verdadeiro. Essa imagem do homem da Renascença, isso é um mito. Né? O homem da Renascença, bom, vai aparecer um desse, depois aparece. Leibniz era um homem desse tipo, né? Mas Galileu não era, Descartes não era, né? Newton não era. Quando você hoje lê a teologia de Newton, você fica. A teologia de Newton era o Islã. Ele queria destruir a teologia trinitária e construir uma teologia da unidade absoluta. Muito provavelmente ele leu isso em fonte islâmica. Não foi invenção dele. Porque unidade absoluta é o nome da teoria do Muhyiddin Ibn Arabi, o maior metafísico islâmico, e provavelmente ele ouviu falar de alguma coisa disso e decidiu fazer uma versão ocidental disso. Agora, quando você imagina, examina um pouco a ideia da unidade absoluta, ela leva a tantas e tantas e tantas contradições, né? Que eu vejo que é uma estrutura autoritária dos Estados islâmicos em geral, e a natureza sempre sangrenta desses regimes que eles criam, e sangrenta e instável. Eles não conseguem criar um regime que dure 10 meses. Né? Eu digo, bom, deve haver algo errado a sua teologia lá para trás, né? E se tudo é baseado nela e tudo está tão instável assim, quer dizer, você primeiro idolatra o governante, depois você corta a cabeça dele, depois você põe outro pior. Sempre foi assim. Né? Quer dizer, os países islâmicos, eles vivem no caos ou na tirania, não tem outro jeito. Por exemplo, na Arábia Saudita tem uma certa ordem, porque tem lá os wahhabitas, né? Eles fiscalizam tudo, policiam tudo, não deixam ninguém falar o que não concorda com ele, pronto, acabou. Então, tem a ordem tirânica. Mais alguma pergunta? Deve ter pergunta aí online. Você falou... Espera aí. Você tem que gritar daí, porque você não pode andar. Você falou ontem ou anteontem sobre uma cura, né? Como a gente restauraria depois esse desvio na modernidade? Não, a gente não. Isso aí quem tem que fazer, isso aí é a Igreja Católica que tem que tomar essa iniciativa. Ela tem que rever as suas posições com relação à revolução científica, né, e ter a coragem de se opor aos excessos da revolução científica. Agora, se você aceita, Galileu, Descartes... Veja, durante o século XVIII, na França, os seminários jogaram fora Santo Tomás de Aquino e adotaram René Descartes durante um século. Isso tem consequência até hoje, né? Quer dizer, a subserviência da Igreja Católica perante a ciência moderna é uma vergonha. Então ela tem que voltar atrás, rever, né? Falou, opa, eu tive muita pressa demais em concordar com meus inimigos, mas eu estava certa. Tem que voltar lá atrás.
O livro do Robert Sungenis, né? Galileu estava errado, a igreja estava certa. Eu não sei se o Robert Sungenis está certo na tese dele, mas eu acho que é um livro que faz muito bem, porque ele restaura um debate que nunca houve. Ninguém jamais quis discutir isso. Todo mundo pode estar aqui, o heliocentrismo é verdade, o outro é falso, nós desfizemos a ilusão, bom, mas continuamos usando a ilusão para lançar foguete e dirigir navio. Espera aí. Que tem uma falsidade no meio disso, está óbvio, né? Então, o livro dele, pelo menos, tem essa vantagem de renovar um debate que tinha sido reprimido. Bom, GPS. Como é que você se orienta no GPS? É heliocêntrico? Olavo, a teoria do, assim, do ponto de vista de, tirando a igreja, do ponto de vista talvez do ensino, não sei, a teoria dos 4 discursos não poderia ajudar nessa restauração? Claro que ajuda, tudo ajuda. A teoria dos 4 discursos ajuda, o que eu estou falando aqui ajuda, mas... Porque você vê que esse é o problema de amplitude universal, isso aí? Um problema civilizacional, eu não posso mudar o curso da civilização. Mas a gente está vivendo um momento... Eu espero que outras pessoas... poético, né? Eu espero que outras pessoas estejam investigando as coisas na mesma linha que eu. De fato estão, porque aquele filme The Principle, né, e o pessoal do Wolfgang Schmidt está raciocinando mais ou menos nessa linha. O próximo filme que eles vão fazer, que aparece, é o Wolfgang Schmidt, eu e o Seyd Hossein Nasr. Também é nessa linha, né? E esse não é qualquer Zé Mané. Eu sou um Zé Mané, mas eles não são, não. Eu sou um Zé Mané eruditíssimo. Fala um pouco desse The Principle, que eu não sei o que você trata. O The Principle questiona toda a revolução científica e questiona o heliocentrismo. Com base numa descoberta de que existe uma linha de elementos de relações eletromagnéticas que perpassa o cosmos inteiro, de cabo a rabo, e que passa exatamente pela Terra. Então isso quer dizer que a Terra não é tão periférica quanto os caras imaginavam. No eixo, pelo menos, no eixo. Bom, isso aí nos induz a recolocar em questão tudo que a gente pensou nos últimos 4 séculos. Eu perdi o começo dessa explicação. Você está dizendo que existe uma linha eletromagnética que perpassa. Diz que quando houve o Big Bang, sobrou lá um conjunto de conexões eletromagnéticas formando uma linha que atravessa o cosmos inteiro. Não tem limite para cá nem para lá. E passa exatamente pelo centro da Terra. Como é possível isso? Porque se a Terra é um negócio periférico, tem um treco errado. Se ela não está no centro, sei lá, pelo menos ela está na linha do centro. Você vê, o desespero que os caras têm de encontrar formas de vida, até vida inteligente em outros planetas, por que é? Eles não param de procurar isso. Nunca encontraram nada, absolutamente nada. Mas eles precisam disso. Não, mas até escrevi um artigo sobre isso, dizendo, bom, que Copérnico tirou a Terra do centro, né? Daí veio Darwin, rebaixou o homem assim no descendente do macaco, e veio Freud, reduziu nossa consciência a um epifenômeno do inconsciente. Tudo isso aí é figura de linguagem, pô, né? Claro que nenhuma dessas teorias pode ter esses efeitos.
Quer dizer, até parece que Darwin fez isso para rebaixar o ser humano. Se a teoria de Darwin está certa, o homem está no topo da evolução e não embaixo. Então ele não rebaixou em nada. Né? E se a consciência surge de dentro do inconsciente, ela surge e o supera e transcende. Então essas teorias não têm nada de rebaixar o ser humano. Quer dizer, é o distinto autor que inventa essas coisas, esse que está querendo rebaixar, usando Copérnico, Freud e Darwin. Né? E também Marx. Marx fez o homem o joguete das forças econômicas. Marx jamais fez isso, pô. Olha, essas discussões de ideias, com base em teoria científica, para cada descoberta científica que os caras fazem, eles inventam 1 milhão de idiotices filosóficas. É sempre assim. Tiram conclusões filosóficas inteiramente absurdas. Por quê? Eles não dominam a técnica filosófica. Pode ter até cultura filosófica, mas a técnica filosófica, aquela que eu descrevi no livro Filosofia Sem Verso, eles não dominam. Porque a técnica filosófica começa com o quê? Começa com a anamnese. E eles não são capazes de fazer a anamnese. Todos eles estão desempenhando um papel social. São papéis sociais falantes, não são pessoas de verdade. Né? Então, não são vozes humanas. Então, pronto, acabou. Toda a filosofia que é feita a partir daí é a filosofia de papelão ou de isopor. Isso quer dizer o seguinte, a filosofia vale o quanto ela custou, né? Em termos de esforço interior, não somente de esforço intelectual, mas de esforço cognitivo integral. Né? Você vê, mas tem filósofos no século XX que eu digo, esses caras nunca tiveram a menor consciência do que eles faziam. Né? Estão completamente perdidos no espaço. É paralaxe cognitiva para tudo quanto é lado. Não estou falando de hipocrisia, que são mentirosos, que são imorais, não eu estou falando só que eles estão no mundo da lua. Um sujeito, por exemplo, para fazer com Bertrand Russell, reduzir a filosofia à análise da linguagem, o que você está dizendo é impossível. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer análise da linguagem só. Para você analisar a linguagem, você vai ter que analisar muita coisa que não é linguagem. Então, reduzir a filosofia à análise da linguagem é a mesma coisa que você querer reduzir a pintura a um desenho sem superfície. Tá? Você vai pintar no ar. O número de filósofos que têm propostas filosóficas irrealizáveis, o próprio Descartes, a filosofia de Descartes é irrealizável, não dá para fazer o que ele está dizendo que faz. Então ele diz que vai fazer uma coisa, faz outra completamente diferente e dá o nome da primeira. Muito bem. Quer dizer, você querer fundamentar todo o universo das ciências na consciência que o eu tem de si mesmo, isto é impossível. Não dá para você pular da consciência que o eu tem de si mesmo para a consciência que ele tem de qualquer outra coisa que não seja ele próprio. Ele não pode, sei lá, ele não pode ter consciência de uma banana a partir dele mesmo. Como você deduzir uma banana a partir do eu? Não dá para fazer. Então, o que Descartes faz? Ele apela para Deus. E Deus conecta o interior, o eu dele com o mundo. Mas isso não é uma teoria científica. Isso é uma apelação. Né? Porque Deus não tinha entrado nisso. Se ele tivesse deduzido desde o começo, Deus não. Ele estava falando do eu, de repente ele puxa o Deus do nada, né? E Deus ajuda ele a colar uma coisa na outra. Você está brincando? Mas é gozado que pessoas têm. Os filósofos, vamos dizer, para o cidadão comum, viram deuses intocáveis, né, feitos sobretudo pela mídia. Agora, a mídia é feita por filósofos? Não, é feita por jornalistas que não entendem nada de filosofia. Esses consagram, então,
os grandes filósofos, que eles entendem como grandes filósofos, né? E a partir daí esses viram deuses. Heidegger, Bertrand Russell, né? Olá, tem algum filósofo, teólogo, católico, alguma linha dessa de estudos? Esses últimos, em Portugal, por exemplo? Tem o Wolfgang Schmidt, o próprio Wolfgang Schmidt o próprio Wolfgang Schmidt é um católico. É. Como você avalia a obra do Jean Borel? Não mesmo. Também acho que ele pretende fazer mais do que ele está fazendo realmente. Ele é um discípulo do Guénon e do Schwann, no fim das contas, né? E eu acho que tem muita coisa útil que você pode aproveitar do Guénon e do Schwann, mas você tem que sair do quadro de referência dele. Se você não percebeu que esse quadro foi todo montado para islamizar tudo, você ainda é um escravo deles. É claro, nesse quadro você pode ser católico, budista, né, ortodoxo, o que você quiser, mas sob a direção de mestres islâmicos. Pronto, acabou. Isso aí, cá entre nós, isso é uma empulhação. O conteúdo não é charlatão, mas o esquema é. A ação que ele está fazendo é. O sujeito vem com a teoria certa para te induzir a fazer a coisa errada. Agora, cadê a igreja católica, hein? Por que não aparece um cardeal, um bispo dizendo essas coisas para vocês? Um papa? Respondo, porque eles não sabem. O papa não sabe disso. Então nós estamos bem arrumados, né? Então tem que aparecer logo eu para dizer isso. Eu dizer, o Big Mac dizer a mesma coisa. Não pesa. Bom, agora nós todos estamos sabendo disso, mas nós não vamos mudar a opinião mundial. Aos poucos a opinião mundial vai mudar. Um dia todo mundo vai saber dessas coisas. Mas provavelmente vai saber tarde demais. E vai ser aquele negócio, eu era feliz e não sabia. Alguém aqui? Eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui conhece suficientemente o Papa Bento XVI para saber se ele teria condição... Não, ele tem. Não, isso era um gigante intelectualmente. Ele percebeu muita coisa. Mas, para você papa, não basta você ser um gigante intelectual. Você tem que ser um herói e um santo. Né? E se dispor a morrer. E ele provavelmente pulou fora para não morrer. Você vê, o Dante colocou no inferno um papa que não quis enfrentar a situação. Né? Eu não sou o Dante e não vou colocar o Bento XVI no inferno, porque eu não coloco ninguém no inferno, por mim. Se puder, tiro alguns, mas se o Dante fez isso, tinha razões para fazer, né? E sem dúvida os papas serão julgados de maneira mais severa do que nós. Agora, a partir do século XIX, o século XIX também consagrou a infalibilidade papal. Foi o século XIX que fez isso. Né? E a partir daí, os católicos todos viraram puxa-sacos. Né? Ninguém mais tem coragem de criticar um papa. Né? Porque, é claro, a infalibilidade é só em matéria de moral e doutrina. É muito bem, mas onde termina o limite da moral e da doutrina? Né? Como ninguém sabe, então é o seguinte, então o papa a gente não fala nada, fica tudo quietinho. Pronto, virou um bando de puxa-saco. Desarmou. Antigamente, quando teve papa que foi destronado a tapa, meu Deus do céu. Né? Antigamente, no tempo que a igreja era igreja. Agora não, o papa faz coisas horríveis na sua frente e você não, a santidade. Então, diante dessa retirada da Igreja Católica do campo,
deixa então o campo livre inteiramente para a modernidade, para a ciência moderna, etc. Bom, então surgem as tentativas, os sucedâneos, substitutivos inferiores, que são, primeiro, o ocultismo do século XIX, né, que vem o espiritismo, Madame Blavatsky, discos voadores, etc, etc. Depois vem o René Guénon com a escola tradicionalista, e agora tem o eurasianismo. Sempre oferecendo, olha, vocês perderam o sentido da vida, nós vamos devolver. Desde Moscou, aqui a KGB fez um novo para você. E tem gente boa caindo nisso. Eu estou morrendo de medo de que o Steve Bannon e aquela menina Lauren, como é? Aquela amiga do Stefan Molyneux, faz programa junto com ele, Lauren não sei do que, caiu nisso porque ela entrevistou o Dugin, né? E o Bannon está falando aí de Dugin, de eurasianismo. Eles não têm cabeça para se defender contra essa coisa, não? Mesmo porque, sem a formação católica, você não pega essas coisas. Desde o ponto de vista protestante, essas coisas são inapreensíveis. Por quê? Para o protestante, as aparições de Fátima nem existem, não pesa para ele. E as aparições de Fátima são, vamos dizer, a pedra de toque, são o critério para você desarticular tudo isso aí. Quando a Nossa Senhora fala de Eros da Rússia, esses Eros vêm desde Madame Blavatsky, né, até o Dugin. Não é assim o comunismo, que os caras falam. Não, o comunismo é um pedaço, é um capítulo da história. Começou antes do comunismo e está continuando depois do comunismo. Hã? Sim, começou com o cisma do Oriente, claro. Quer dizer, a igreja russa é uma igreja estatal. Quem manda na igreja russa? A KGB. Pronto, acabou. É Igreja Obras, é Cristobras. Então essa igreja é um instrumento maravilhoso para o russo enganar o mundo. Claro, se existe espiritualidade verdadeira de Deus, existe santos, tem tudo isso, mas no total, no impacto total, é isso aí. Não, e você tem uma estrutura socioacadêmica, profissional, toda montada. Claro, toda montada. Quem é o chefe da Igreja Ortodoxa Russa? Quem sabe? É o Vladimir Putin. Quem é? O Vladimir Putin. A igreja pertence ao Estado e, portanto, o chefe de Estado é o chefe da igreja, como na Inglaterra. Né? Quem é o chefe da igreja inglesa? A rainha. Só que a rainha é uma pessoa discreta, não quer reformar o mundo e não dá palpite em nada. Então, já o marido dela tem umas ideias meio globalistas. Mas, graças a Deus, ele não manda nada, né? O filho dela é perigoso. Eu espero que não seja ele. Pois é. Tem uma pergunta aqui sobre como ler e como São Tomás de Aquino ajuda na estruturação dos problemas do simbolismo. Olha, você começa por ler. Fala mais alto, então. Como ler São Tomás de Aquino e como ele pode ajudar, né, a compreensão dos problemas estruturais dessas. Olha, como ler São Tomás de Aquino? A coisa mais fácil, você começa pela Suma contra os Gentios, que foi escrita para todo mundo, ao passo que a Suma Teológica foi escrita para estudantes de teologia, para arranjar um negócio mais especializado. Não é isso? E depois, se você tem outros tratados de São Tomás de Aquino, que também tem um alcance mais geral. Não é isso? As próprias questões quadrilibetais, questões disputadas,
Comentários Aristóteles? Sem dúvida, comentários Aristóteles. Né? Agora, Santo Tomás de Aquino é o seguinte, ele é uma espécie de modelo de normalidade, tá entendendo? Ele enxerga a coisa como um ser humano tem que enxergar. Mesmo onde ele erra, não é que ele erra, que foi o campo dele não entrou. Ele não é Deus, ele não pode falar sobre tudo, não pode resolver todos os problemas, mas onde ele mexeu direito, pô. Né? O que não quer dizer que ele esteja certo em tudo. Né? Por exemplo, a questão da analogia do ser, o Louis Lavelle demonstrou que nem sempre é assim. Você pode falar de uma univocidade do ser num sentido e de uma analogia em outro sentido. Né? Mas o que isso impugna a filosofia de Santo Tomás? Nada.